noite a todos. Abençoe-nos Jesus, nosso mestre, amigo e companheiro de todas as horas. Então nós trouxemos para a nossa conversa dessa noite esta mensagem que é uma saudação de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que encarnou na Itália, ele usava sempre essa saudação, como está escrito ali em latim, pax et bonus, paz e bem. Então, sempre que ele encontrava as pessoas, ele as saudava desta maneira. E o que é interessante de Francisco de Assis é o seguinte aspecto. A gente observa que ele tinha uma frase que era muito marcante. A frase de Francisco de Assis é exatamente esta: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Olha que coisa interessante essa frase de Francisco de Assis. O que ele quer dizer para a gente, a mensagem, é para a gente pregar o Evangelho além das palavras. Então nós estamos precisando que a mensagem passe através da nossa vivência, através do nosso testemunho. Então, se necessário, use palavras, mas que sejamos nós mensagens vivas do Evangelho de Jesus. Porque se a palavra comove, se a palavra motiva, é, na verdade, a ação, o testemunho que arrasta as pessoas. Então, por isso é que Francisco de Assis usava essa expressão. E de onde vem esse espírito conhecido com o nome de Francisco de Assis, que encarna na Itália, e com que propósito? Quando a gente consulta o livro Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, lá no capítulo 4, ela traz essa exortação importante para a gente. E o discípulo amado, dando prosseguimento fiel à promessa, retornou à terra nas roupagens de Francisco de Assis, para convocar as criaturas distraídas a retomar o caminho do bem. Então, qual é a proposta que Amélia Rodrigues está nos trazendo? Amélia Rodrigues está dizendo que Jesus reenviou o espírito de João o evangelista, novamente, para que ele nos relembrasse as lições que nós estávamos esquecendo do cristianismo primitivo. Então ele está chamando de criaturas distraídas. Então nós somos mesmos essas criaturas distraídas que já conhecemos as lições e que, na verdade, não demos prosseguimento a essas lições. A gente vai observar que a encarnação na Terra é mesmo um desafio. A gente vai perceber que João Evangelista, mesmo sendo um espírito de escol, ainda não era um espírito completamente evoluído. A gente vai se dar conta que nos primeiros momentos de sua encarnação, João foi atraído pelo mundo. Ele militou no terreno do prazer, no terreno das conquistas, no terreno das glórias do mundo, sendo inclusive um guerreiro e tendo sido aprisionado. Este momento da prisão que foi o momento da grande reflexão de João. Então veja bem, um espírito de escol, como João Batista, como é que encarnando na Terra nós temos enormes desafios. Por isso é que a espiritualidade, quando, por exemplo, Alcione dizia que ia reencarnar, a espiritualidade, na verdade, rogava que ela fosse amparada para que ela não fracassasse na sua encarnação. Se a gente observa
grandes espíritos, quer seja João Evangelista, quer seja Paulo de Tarso, quer seja Joana d'Arc, quer seja Teresa d'Ávila, enfrentaram enormes desafios. Teresa d'Ávila, portanto, ela dizia: Senhor, mas eu só quero ser mãe, só quero ter um lar. Tipo assim, por que eu não consigo isso? Eu tenho que ficar nessas outras lutas. Então, quando nós encarnamos, nós temos um momento de enorme desafio, e para a gente ver e sentir isso na pele, como é que é essa passagem num planeta de provas e expiações. É interessante que Francisco de Assis, depois que ele esteve prisioneiro, ele começou a fazer reflexões. E quando o discípulo do Cristo começa a fazer reflexões, ele está no momento oportuno para acolher as mensagens em seu coração. E aí, Francisco de Assis escutou no âmago da sua alma esta mensagem: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E Francisco percebeu que ele tinha uma missão. Só que ele também não entendeu essa mensagem. Essa é a pequenina igreja de São Damião, e que estava totalmente desmoronada, que estava em pedras caídas pelo chão. E quando Francisco recebeu no recôndito da alma essa mensagem, o que é que ele fez? Ele arregaçou as mangas, começou a juntar pedra por pedra e foi reconstruir a pequena igreja de São Damião. Aí Jesus volta novamente e fala-lhe com uma voz no âmago do coração: Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja. E só aí que Francisco de Assis se deu conta que a missão era outra. A missão era retomar o cristianismo primitivo, é reconstruir a igreja como na sua origem, a eclésia, a comunidade de irmãos que sentavam-se num lar para estudar os ensinamentos. Então era tirar o cristianismo daquele Fausto, daquela adoração às imagens, e trazê-lo para a pureza primitiva, para a simplicidade primitiva, que, na verdade, o Cristo estava pedindo que João fizesse. E nesse momento, João entende e começa o seu trabalho. Se nós voltamos em Amélia Rodrigues, lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, nós observamos que essa mensagem chama-se testemunho. E nós precisamos enfrentar esse desafio do testemunho. Mas vejamos como Amélia Rodrigues relata o testemunho dos cristãos naquele tempo. Diz ela assim: crianças e anciãos, homens e mulheres, transfiguravam-se sob o testemunho, atormentando os verdugos que se revoltavam ante a pacificação e a coragem que davam provas. Meus amigos, isso aqui é testemunho. Para onde iam esses nossos amigos? Para as arenas, serem devorados pelos leões. E como é que eles estavam indo? Cabisbaixos, chorosos, tristes? Não, cantando e com alegria. Os verdugos ficavam atormentados. Mais do que isso, eles se revoltavam. Por quê? Ante a pacificação e a coragem de que davam provas. Então, esta questão da pacificação, ela é importante. Depois nós vamos retomar esta questão. Porque nós somos desafiados a dar testemunho. E isso não é fácil, meus amigos. Nós precisamos também compreender que o nosso processo de iluminação tem 3 etapas. Primeiro, nós conhecemos.
Mas não é porque conhecemos que faremos as coisas. Este é o primeiro passo da nossa caminhada evolutiva. Depois que nós conhecemos, nós passamos para um segundo passo, que é internalizar a mensagem no coração. Então, o segundo passo é sentir a mensagem. E o terceiro passo é vivenciar a mensagem, é o testemunho. A espiritualidade, ela é pródiga em nos lembrar desses três passos. Na verdade, às vezes a gente, para passar do conhecimento para o sentimento e do sentimento para a vivência, a gente costuma levar milênios nessa caminhada. Por isso é que Allan Kardec, lá nos primórdios, ele já nos lembrava que nós entramos para o Espiritismo, depois o Espiritismo entra em nós, depois que ele sai de nós. Então são etapas dessa passagem. E nessa passagem nós temos um desafio, o desafio que é da pacificação. Mas veja bem, o desafio é um pouco diferente do que nós pensamos a princípio. Nós vamos ver que o nosso desafio não é sermos pacíficos, o nosso desafio é sermos pacificadores. Então depois nós vamos retornar a este ponto da nossa conversa para a gente descobrir como enfrentar esse desafio de ser pacificador. Aliás, a gente pode lembrar uma pequena historieta de Gandhi, né, quando ele vivia ainda na Inglaterra, que ele estava caminhando por um passeio e um soldado inglês, né, muito inadequadamente, apenas porque percebeu pela pele, percebeu pelas feições que tratava-se de um hindu, resolveu, na verdade, questioná-lo por que ele estava andando nesse passeio, e como Gandhi permaneceu em silêncio, ele começou a agredi-lo. Ele esmurrou Gandhi e jogou no chão. Gandhi ficou caído no chão, olhou para ele, levantou-se. Ele voltou a esbofetear Gandhi violentamente. Gandhi caiu, olhou para ele com um olhar de serenidade que o inquietou profundamente. E ele falou com Gandhi: onde você aprendeu tamanha covardia a não reagir a um espancamento dessa magnitude? E Gandhi olhou para ele muito serenamente e falou: eu, na verdade, aprendi isso com este que está nesse cordão que você leva no pescoço. Então, na verdade, o soldado levava um cordão com a cruz. E aí isso chocou o soldado. O magnetismo de Gandhi foi tão grande que o soldado ficou desconcertado. Atitudes de não violência desconcertam as pessoas. As pessoas estão acostumadas com as respostas da violência. Com a violência, os violentos sabem muito bem lidar. Com as não violências, os violentos, na verdade, se desarticulam. Os violentos se desconcertam. Então, a gente pode lembrar o exemplo de Gandhi, a gente pode lembrar os cristãos que entravam cantando nas arenas, que eram de uma paz desconcertante, mas a gente pode lembrar pessoas do dia a dia, do cotidiano, que têm atitudes pacificadoras, que são desconcertantes, são desafiadoras, inclusive para os mais violentos. Então, a gente estava numa praia no Rio de Janeiro e aconteceu um daqueles arrastões. E nesses arrastões, né, cada um se movimenta como pode para se afastar daquele episódio. Mas nós encontramos pessoas com as mais diversas reações, aos que revidam, aos que correm, mas
houve uma jovem, bem jovem, que ela teve os seus pertences usurpados por um outro jovem, né, de uns 20 e poucos anos. E ela teve uma atitude inesperada. Ela chamou o jovem, gritou em alta voz, ele escutou e voltou para ela, né, agressivo e violento. Ela falou: só quero te desejar uma coisa. Aliás, eu quero apenas te dar um beijo e dizer: vá com Deus. Essa atitude foi tão desconcertante, tão imprevista, que esse jovem andou uns 50 metros, olhou para trás, jogou apenas os pertences dessa jovem no chão e seguiu a sua caminhada fazendo o arrastão. Ou seja, com a violência, respondê-la nós já sabemos, mas a não violência, ela é desconcertante, mesmo para as criaturas mais violentas. Então nós vamos aprendendo com Amélia Rodrigues e com a espiritualidade amiga essas lições. E o que o João retoma é exatamente essa mensagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6, onde o evangelista nos diz o seguinte: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz esteja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então, o que João está nos trazendo é a exortação de Jesus para os seus discípulos, quando eles se aproximassem e, sobretudo, quando adentrassem alguma residência. Então, um ensinamento para o que eles fizessem inicialmente. A saudação recomendada é: paz seja nessa casa. E se ali tiver algum filho da paz? No Evangelho tem essa expressão, filho da paz, filho da luz. Então aquele que é filho da paz, realmente ele já está em perfeita sintonia com a paz. Então a mensagem do Cristo diz: se ele for um filho da paz, repousará sobre ele vossa paz, senão voltará para vós. Então o que a gente observa, quando nós distribuímos a paz, e assim é com qualquer outra virtude que nós temos, essa virtude inequivocamente voltará para a gente. E nós vamos aprendendo que nós temos um processo de aprendizado e de crescimento. Amélia Rodrigues diz para a gente da seguinte maneira: na vida, a preparação e o mérito deve anteceder o benefício. Então, para que eu colha um benefício, eu devo preparar e devo ter mérito. Já nos diz o grande Leon Denis: coisa alguma acontece sem que seja... Antes que eu faça uma videocacetada, né? Coisa alguma acontece sem que seja merecido. Então a gente vai observando como é que é o nosso processo de aprendizado para formar hábitos. Porque o Chico dizia disciplina, disciplina, disciplina. Por que ele dizia isso? Porque nós passamos pelo exercício da disciplina para que as nossas maneiras de pensar e refletir sejam incorporadas tão automaticamente que elas se tornem ações espontâneas. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, quando eu me disciplinei, eu já faço as coisas espontaneamente. Eu já respondo, de fato, com aquela virtude que eu tenho dentro de mim. Mas aí, caminhando agora para o livro Vinha de Luz, refletindo sobre esse tema da paz, a gente encontra Emmanuel dizendo assim: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada no sentimento e sem iluminação do raciocínio.
Estão percebendo como é que nós precisamos de 3 coisas? Esforço. Espírita precisa de esforço? Precisa, né? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Está intimamente ligado a essa palavra esforço, não está? Não é assim que nós aprendemos? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, esforço é a palavra do espírita. Não é porque eu sou santo, porque o santo ilumina o mundo com as suas virtudes. Não é porque eu sou sábio. O sábio ilumina o mundo com seus conhecimentos. Não é porque eu sou um espírito de luz, porque um espírito de luz ilumina o mundo com as suas virtudes. Então, o que eu sou? Eu sou um espírito em luta comigo mesmo, fazendo um esforço para eliminar as trevas do erro que existe dentro de mim. Então, o Espiritismo é a doutrina do auto. Auto é eu comigo mesmo. Autoconhecimento, autoavaliação, autotransformação, e isso precisa do autoesforço, precisa da autodisciplina, para que a gente possa atingir a iluminação do raciocínio. Quando a gente atingir essa iluminação do raciocínio, esse é o primeiro passo, é o passo do conhecer. Vai faltar o do sentir, vai faltar o do vivenciar, que são os nossos desafios. Mas se a gente não conhecer, nós estamos perdidos, porque quem não conhece a lei, né, o que faz é lei. Então, se eu não conheço nada, é legítimo que eu seja antropófago. Eu não conheço a lei, mas na medida que eu conheço, eu já tenho, na verdade, conquistado o primeiro passo. Então, nós vamos nessa caminhada. E é interessante que a doutrina, lá no Livro dos Espíritos, também nos adverte, porque ela diz assim: quão poucos esforços fazeis. Então, a espiritualidade fala no esforço, mas nos relembra que a gente não faz muito esforço. Mas nesse caminho de fazer esforço, que estamos todos nós, porque para estarmos aqui essa noite, nós estamos num projeto de esforço. Se fosse o projeto do comodismo, a gente estaria deitado em casa, né, de frente para a televisão, e isso não implicaria em nenhum esforço. Mas nós vamos aprendendo com essa doutrina espírita. Nessa doutrina espírita, no livro A Mensagem do Amor Imortal, e essa noite eu peguei tudo, Amélia Rodrigues, para a nossa reflexão, ela diz assim: os tortuosos caminhos da existência humana. Então está falando nos descaminhos da vida. Para percorrê-los, quase todos se entregam a lutas insanas, sem dar-se conta da rapidez com que se dilui os projetos e anseios acalentados. Meus amigos, quanto tempo nós temos gastado com as coisas do mundo? Será que nós nos damos conta da transitoriedade dessas coisas? Então, se nós nos atermos às coisas do mundo, e a sociedade é materialista, a universidade é materialista, na verdade, a ciência é materialista. Então, se a gente se ater às coisas materiais, nós estamos na luta pelo transitório. E o transitório é fugaz, e às vezes nós nos embrenhamos em lutas insanas e não nos damos conta, né, como que a vida é passageira e como que as coisas do mundo, né, são realmente efêmeras, e quais são os valores que nós temos buscado. Porque se a gente busca valores transitórios, eles ficarão no mundo. Casa, carro, bom salário, não nos levarão a outro lugar, senão a necessidade de usá-los nessa encarnação. Mas como nós somos um espírito e vamos desencarnar, nós precisamos aprender e refletir quanto tempo nós nos dedicamos aos verdadeiros valores, às coisas espirituais. Porque quando nós desencarnarmos, nós podemos dizer um punhado de coisa, menos não podemos dizer que nós não sabíamos. Então, nós sabemos desse processo de aprendizagem. E Francisco de Assis,
quando ele dizia paz e bem, ele estava retornando à mensagem de Jesus no Sermão da Montanha. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, como é que ele disse? Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. É interessante, né? Porque se a gente olhar a bem-aventurança, a gente vai se dar conta de que a bem-aventurança fala de virtude. Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes. Então está falando de virtude adquirida. E é interessante que quando Jesus fala de uma bem-aventurança, ele faz uma correlação. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Então, manso vai ter direito à terra regenerada. Bem-aventurados os pacificadores, né? Aí o título é fantástico. Eles serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas aí tem uma lição grande para a gente refletir. Por isso que nós contamos a história de Gandhi, a história dessa jovem, porque ela não foi pacífico. Porque ser pacífico é um passo, mas é o primeiro passo. Ser pacificador é muito mais do que ser pacífico. Ser pacificador é ser ativista da paz. E ser ativista da paz significa o seguinte: onde tiver confusão, a gente não está pondo fogo. Onde tiver confusão, nós estamos atuando como bombeiro. Ser pacificador significa estar entre as dissensões e estar levando a mensagem de paz, a mensagem de equilíbrio, a mensagem de harmonia. Então, não é fácil ser pacificador, e é um passo muito à frente do ser pacífico. Então é interessante porque Jesus não fala, né, que bem-aventurados os cristãos. Não tem isso. Porque Jesus não fala assim, bem-aventurados que me seguem. Não tem isso, porque bem-aventurança é uma virtude. Então seguir Jesus, né, é um desafio, mas o nosso desafio maior é conquistar as virtudes. Então, bem-aventurados, sejam felizes aqueles que têm virtude. E ser pacificador não é ser pacífico. Ser pacífico é uma virtude, mas o desafio que Jesus está nos propondo é de sermos pacificadores, é de termos a mansuetude, é de termos a compreensão, é de sermos ordeiro, é de sermos confiantes na justiça divina. Se nós somos, né, nós vamos estar muito à frente, né? Porque hoje o nosso desafio é muito grande, porque a gente não tem nem tolerância com a opinião do outro. Então, veja bem, nós estamos longe de ser pacificador. Nós estamos fazendo esforços para conseguirmos ser tolerante, porque o outro tem uma opinião, um outro olhar, e é o dele no estágio evolutivo em que ele está. Então, nós estamos entendendo esses passos, mas nós estamos entendendo os nossos desafios e as propostas da doutrina espírita. Aí, Amélia Rodrigues, o relógio está aqui, estou procurando o relógio. Amélia Rodrigues nos propõe uma reflexão, porque ela sabe que todos nós vamos nos deparar na nossa caminhada com agressão. Diante da agressão, nós podemos ter 3 tipos de comportamento. Eu posso revidar. E não raro, no estágio evolutivo que nós estamos, o revide é automático. Mas podemos fugir. E a terceira alternativa é oferecer a outra face. Quando eu falei do arrastão, tiveram 3 atitudes, né? Os que enfrentaram, né? E aí quem enfrenta violento, né, está se expondo à violência, o revide vai ser automático. Quem foge, nós também vamos refletir sobre a fuga, é perseguido. Mas o desafio do cristão é oferecer a outra face. Que outra face é essa? Vamos ver o que a
nossa querida Amélia Rodrigues, benfeitora espiritual, nos fala. Ela diz assim, quando a gente estuda o seu livro Mensagem do Amor Imortal. No caso da agressão, quando o revide é automático, o que acontece? A luta prossegue. Pode prosseguir até quando, né? Até quando a gente resolver perdoar. Meus amigos, vamos exemplificar, porque a Amélia Rodrigues fala, mas a gente pode exemplificar. A gente pode brigar com o irmão, pode continuar a briga, pode brigar uma encarnação, 2, 3, pode fazer o que a gente quiser. Eu posso fazer na vida o que eu quiser. Se eu quiser dar uma cabeçada na parede, eu posso. Posso, por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. O que eu não posso esquecer é que tudo tem consequência. Então, se eu continuo brigando com o meu irmão, várias encarnações, se a nossa violência vai aumentando, a espiritualidade vai falar, nós temos que fazer o Emmanuel e seu irmão de caminhada, descobrir que o ódio une as pessoas. Então, a prova vai ser que eles nascerão chifópagos, né? Então, no mesmo corpo. O ódio foi tão grande que uniu. Quando a gente perdoar, a gente vai ganhar direito à libertação. Então a gente vai descobrir que o amor liberta. Então a gente vai entendendo o porquê não acirrar as nossas lutas, a nossa contenda. Mas a gente pode fugir. Toda vez que a gente foge, Amélia Rodrigues diz que essa fraqueza moral vitaliza o violento. Jesus, quando o soldado espancava, ele o questionou. O que eu fiz? Se nada fiz, por que me bates? Então, na verdade, não fugiu, né? Mas propôs uma reflexão. Então, nós precisamos saber os instrumentos que nós temos em mãos. Mas oferecer a outra face, que é a face do perdão. Então, a nossa irmã, que a gente comentou, né, do arrastão, ela ofereceu a outra face. A outra face desconcertou. A face que Gandhi ofereceu desconcertou o soldado. A face que a gente observa que os cristãos faziam quando iam para ser devorado pelos leões, desconcertava os verdugos, até os revoltava. Poxa, esse cara vai morrer e vem cantando, ele está querendo me desafiar. Então, isso incomoda as pessoas. Então, o que a Amélia Rodrigues deixa para a gente que nós colocamos ali nesse paralelepípedo? A gente colocou o seguinte: não há quem possa vencer um homem ou uma mulher que sejam pacíficos. Olha, não há quem possa vencer um homem ou uma mulher que sejam pacíficos. Então, essa coisa é interessante porque tem criaturas, né, que trazem essa exemplificação para a gente. Se a gente observa uma irmã nossa, né, também no Rio de Janeiro, que foi na FEBEM e conversou com o magistrado e falou que queria receber um daqueles jovens transgressores, e o magistrado conversou com ela: a senhora está disposta a receber mesmo? Né? Então, veja bem, a empreitada que a senhora está se propondo. E ela estava examinando a ficha de um jovem e tinha escrito na ficha: irrecuperável. Ela falou: é este que eu quero levar para casa. Aí o juiz olhou para ela e falou: daqui a pouquinho ela está aqui batendo na porta para me devolver, né? Um jovem, né, de 17 anos que na FEBEM os instrutores julgavam no irrecuperado. Ela chegou, deixou o jovem em casa e falou: meu filho, fica aí que eu vou fazer umas compras para a gente. Ele falou: ela me paga. Pegou, abriu todas as torneiras, fechou todos os ralos, deixou a casa inundar. Aí, quando ela chegou, ele de braço cruzado no sofá, olhando para ela para ver o que ela ia fazer. O que ela fez? Atitude completamente diferente da que ele esperava. Ele só estava acostumado com a violência na FEBEM.
Ela pediu para que ele levantasse, deu-lhe um enorme abraço e disse-lhe nos ouvidos: meu filho, quanto mal a vida lhe fez. Envolveu-lhe num caloroso abraço. Isso desconcertou e mudou esse jovem. Virou o maior professor, o maior contador de histórias do Rio de Janeiro. Então, trabalha até hoje, porque nós estamos acostumados a rebater a violência. Isso nós somos expert. Mas o projeto do Cristo é oferecer a outra face que é desafiador. E nós precisamos aprender com os companheiros da espiritualidade e com os irmãos encarnados que já estão usando essas lições. Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel diz: paz não é indolência do corpo, paz é saúde e alegria do espírito. Então quem está com paz, está em saúde, está alegre. Então, a gente vai entendendo porque a própria definição da Organização Mundial de Saúde, se a gente quiser refletir, ela é desafiadora, porque ela diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Meus amigos, estar em completo bem-estar físico, mental e social é desafiador. Será que nós estamos mesmo? Bem-estar físico, mental, social, simultânea e concomitantemente, para brincar ao mesmo tempo? Né? Se a gente está desempregado, se a gente tem uma conversa que é atravessada, a gente já não está nessa definição da Organização Mundial de Saúde, que é completo bem-estar. Então, completo bem-estar é desafiador. Né? Mas a dona Joana de Anjos fala, né? O homem é um ser biopsicossocial espiritual. E aí, quando a gente olha pela ótica do Espiritismo, a gente tem um caminho. Porque se a gente estiver bem espiritualmente, a gente vai conseguir aqueles outros completos bem-estar. Porque nós poderemos ter desemprego, poderemos ter fome, poderemos ter lutas enormes, mas nós estaremos municiados com as claridades do Evangelho para enfrentar as lutas. Porque lutas todos nós a teremos. Ou quem está aqui que não teve, não terá lutas. Todos nós temos. Mas se nós temos a bênção do esclarecimento da doutrina espírita, nós já sabemos que as lutas são passageiras e elas são, na verdade, os desafios para que a gente acorde e retome o caminho do bem, o caminho da felicidade. Para que a gente descubra que a felicidade não é uma estação do caminho, para que a gente descubra que a felicidade é uma maneira de viajar. Então nós vamos enfrentando as nossas lutas, sabendo que elas são passageiras e que elas são os instrumentos divinos colocados à nossa disposição para que a gente retome o caminho do bem. Então, a dor ainda é abençoada companheira. O sofrimento ainda é abençoado educador das nossas almas no estágio evolutivo em que nós estamos. Então, com esses conceitos, nós vamos retomando as nossas reflexões e vamos caminhando nesse processo de crescimento espiritual paulatino. O João, ainda enquanto evangelista encarnado, depois que ele já tinha feito as anotações do Evangelho, ele também escreveu 2 epístolas. Na primeira epístola de João, ele fez uma reflexão. Então aqui eu estou pegando João antes de ser Francisco de Assis. Então ele diz assim para a gente refletir, e ele até é duro com a gente. Ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então João, né, ele está nos dando um puxão de orelha, né, concitando-nos a reflexão.
né? Se eu não amo o meu irmão que está próximo, como que eu digo que ama a Deus, né? Então, é para a gente refletir, é para a gente pensar. A espiritualidade amiga vai nos concitando sempre a reflexão nesse nosso processo de crescimento. Aí, nós vamos lá para o Espírito da Verdade, na mensagem dos Espíritos diversos aí, nesse caso nós temos diversos benfeitores espirituais, através da mediunidade de Francisco Evaldo Vieira, onde Emmanuel diz assim: no campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. O que a espiritualidade está dizendo? A espiritualidade está chamando a atenção para a gente que nós vamos conseguir conquistar a paz, que nós seremos pacificadores. Porque, meus amigos, a gente não pode perder de vista essas lições, porque senão nós vamos nos desorientar na nossa estrada de crescimento espiritual. Porque se nós somos filhos de Deus, na verdade, há uma centelha divina dentro de todos nós. O projeto divino para todos nós, sem exceção, é que nós chegaremos à angelitude. Todos nós seremos espíritos de luz. Por isso que a paz é conquista inevitável da criatura. Não vai ser de hoje para amanhã. Não vai ser no tempo dos homens. Vai ser no tempo de Deus. Mas as criaturas estão marchando paulatina e progressivamente na direção da angelização, na direção da angelitude. Então, a gente tem que se dar conta que o estuprador, a gente tem que se dar conta que o pedófilo, que o assassino, também é um filho de Deus, e que ele tem um DNA divino, e que ele também vai marchar para a luz, e que ele está temporariamente desviado do bem, porque senão nós vamos achar que o mundo está completamente destramelhado e que o mundo não tem jeito. Mas não é isso. O mundo está sob a égide de Jesus. Jesus está no leme desse barco. E nesses momentos de turbulência, a dor está nos visitando como esse instrumento educador das nossas almas, para que a gente acorde, porque a gente não se deu conta, né, seguindo pela estrada do amor, que, na verdade, a felicidade é um projeto divino. A gente ainda está preso às coisas mundanas, às coisas do terra a terra, às coisas transitórias. Então, nós estamos sendo sacudidos por esses processos de despertamento, mas nós precisamos entendê-los, nós precisamos ter serenidade, nós precisamos ter confiança em Deus e acreditar que o destino de todas as criaturas, mas aí é sem exceção alguma, é o despertamento rumo à angelitude. Nós precisamos ter certeza que tem um DNA divino dentro de cada criatura, porque senão nós vamos ser criaturas revoltadas. Isso não é condizente com o que nós aprendemos. Há todo um projeto divino para todos nós, porque Jesus diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E ele não chamou as criaturas de lobos vorazes, de hienas traiçoeiras, de víboras, ele chamou de ovelhas. Então, Cristo nos enxerga a todos nós como ovelhas. E ele diz ainda mais: tem outras ovelhas que ainda são do meu aprisco, são do meu redil. Então todos nós seremos reunidos no aprisco, no redil divino. No Livro dos Espíritos, na questão 926, ela versa sobre a seguinte pergunta que Allan Kardec propõe aos espíritos. Diz ele assim: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Então, se a gente falasse assim, na reunião que nós vamos fazer uma reunião, ninguém vai poder trazer celular. Muita gente ia ficar preocupado, desorientado, né? Aí o que
que a espiritualidade nos traz para a nossa reflexão? Responda os espíritos Allan Kardec da seguinte maneira: os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que vós criais. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Olha os nossos desafios, né? Nós estamos olhando para as pessoas, né? E a espiritualidade está nos atentando que a gente está olhando ainda com inveja para quem está acima da gente. Então, na verdade, a gente, para as pessoas que estão acima de nós, parece que nós queremos puxá-las para onde nós estamos. Nós não queremos subir para onde elas estão, né? E aí tem até uma música do Chico que traz a reflexão, né? Já que ele ganhou o prêmio Luiz de Camões agora, né? Ele tem umas coisas poéticas que são bonitas, né? Porque ele diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então você quer ser o fulano, mas vai estar na pele dele para ver o que ele passou. Você olha para ele, então a gente sabe. Por isso que a vida é esse processo de autoavaliação, autocrescimento, autotransformação, e a vida é um projeto de mudança. O Heráclito já disse, né? A única coisa constante na vida é a mudança. Tudo muda e a gente precisa mudar. Então, nessas situações da vida de crescimento, já que eu peguei o cancioneiro popular, né, a gente deve seguir os cancioneiros adequados, né? Malgrado eu gosto muito do Zeca Pagodinho, não dá para deixar a vida me levar. Se eu deixar ela me levar, não vou para um bom lugar. Mas eu posso pegar o cancioneiro popular e dizer: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque eu estou assumindo que eu vou errar. Todos nós iremos errar. Por quê? Porque somos aprendizes da vida. Então não somos mestres. O único mestre é Jesus, né? E quando disseram bom mestre, ele diz: bom só o Pai que está no céu. Então ele não aceitou o título de bom. Mas quando chamaram mestre, ele aceitou: vós me chamais mestre, dizei bem porque eu sou. Mas ele é que é o guia e modelo. Então não vale para a gente dizer: eu vi o Emmanuel fazendo a palestra e depois fazer essa besteira, eu decepcionei com o Espiritismo. O Emmanuel não é o Espiritismo. O Emmanuel é um aprendiz da vida que está fazendo esforço, que está conversando aqui, falando para ele. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu, para ver se eu aprendo. Ainda repito várias vezes, né? Ainda tem esse, né, agravante que eu repito várias vezes para ver se eu introjeto essas lições. Porque não vale dizer fulano conhece Espiritismo e faz bobagem. Pelo que nós já refletimos hoje, quem conhece, conhece. É preciso saber, quem sabe faz. Então, assim, conhecer, sentir e vivenciar. Então, eis o nosso desafio, eis o nosso projeto de vida, eis a nossa proposta, e é o Espiritismo sempre nos concitando as reflexões. E nós somos aprendizes da vida, nós vamos errar pela estrada da vida, e a gente precisa ter tranquilidade, tolerância com nós mesmos, e nesse projeto de eu comigo mesmo, eu vou precisar me conceder também o auto-perdão. Nesse projeto de autoconhecimento, autoavaliação, autorreflexão, automudança, eu vou precisar conceder-me o auto-perdão, porque eu também vou equivocar-me na estrada da vida. Mas sigamos em paz, Jesus está no leme, e não tenhamos dúvidas. Quanto à vida e quanto a nós, se nós instruímos com o que sabemos, nós educamos com o que somos. Muita paz, fiquem com Deus.